Um homem rústico que herda uma propriedade rural centenária da família é alvo de uma maldição. O sítio no pé da Serra dos Cristais é cobiçado por empresários do ramo imobiliário e alvo de diversas investidas. Sem ter a intenção de se desfazer, o dono das terras resolve apostar a área em um jogo de sinuca e, apesar de perder a aposta, resolve não arcar com o combinado. Ao se negar em vender aquele sítio encravado na serra, ele é amaldiçoado por um empresário estrangeiro e sinistro. Assim, aos poucos, Tião Calindó vê sua família se dissolver em pouco tempo e as tragédias que sucederam acabaram levando a um sanatório, além dos filhos pagarem a sua aposta com as próprias vidas. Eram 5 irmãos é uma história baseada em fatos reais que aconteceu no interior do estado de São Paulo. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos do Bonifês. Encravada na Serra dos Cristais, no interior do estado de São Paulo, às margens da rodovia Anhanguera, havia um belo sítio onde o proprietário, no início dos anos 80, era o tal do Tião Calindó. O sujeito havia herdado a propriedade de seus pais, além de uma pequena fortuna em reais, que o pai havia poupado durante seus dias de produtor de café. Com 20 anos de idade, Tião Calindó viu seu pai doente e que infelizmente veio a falecer algum tempo depois, pedindo antes para que ele cuidasse daquelas terras que um dia foi do seu bisavô. Também recebeu a incumbência de cuidar de sua mãe, que já apresentava sinais de uma doença rara e que não demoraria a ir também de encontro ao descanso eterno. Filho único, se viu então com apenas 20 anos praticamente sozinho na vida. Exceto por 2 tios que moravam na cidade, estava praticamente solitário no mundo e agora com o dever de cuidar de toda aquela área onde seu pai durante toda a vida plantou café. O sítio Anchieta, que foi o nome do seu bisavô, era agora de sua responsabilidade. Porém, Tião, com pouca experiência e sem jeito para a coisa, acabou tendo que arrendar 80% daquelas terras. Apenas 5 anos depois de ter em suas mãos a responsabilidade administrativa daquela fazenda cafeeira. Os lenhadores que passaram a utilizar a propriedade arrendada não tiveram nenhum pudor em botar os pés de café abaixo e encher as terras de eucaliptos. Com certo poder aquisitivo por parte da família quando criança e adolescente, Tião não se preocupou muito com os estudos e passava as noites na farra, sempre utilizando a caminhonete do pai para frequentar as festas da região. Não foi difícil de prever que quando o dinheiro da poupança começou a diminuir, ele teve que se coçar. Quando fez 30 anos, resolveu que era hora de se casar e assim o fez com uma bela moça chamada Zefa, filha de uns pequenos agricultores humildes da região. Fez questão de morar na casa central do sítio e prometera jamais vender aquela herança deixada pelos pais. A propriedade, apesar de pequena, não devia ter mais de 5 hectares no início dos anos 90. Era um lugar muito cobiçado por parte dos empreendedores do ramo da construção civil. Tião Calindó, porém, era um sujeito teimoso e decidira que aquilo tudo não estava definitivamente à venda pelo preço que fosse. Elaborou então em uma parte da Montanha dos Cristais uma pequena pedreira onde conseguia ter 2 funcionários que passavam os dias quebrando pedras de granito para a construção de muros de arrimo pela cidade. Apesar de não ser um negócio muito lucrativo, havia uma grande quantidade de rocha e estavam todas elas dentro de sua propriedade, assim precisavam ser exploradas comercialmente. Dessa forma, conseguia manter sua família com as vendas dos blocos de granito. Aquela parte do sítio que não fora arrendada passou a ser sua fonte principal de renda,
pois os lucros advindos da parceria com os eucaliptos, que eram vendidos como madeira de reflorestamento, entrava a cada 5 ou 6 anos e ainda assim era dividida entre os lenhadores. Localizada às margens da rodovia Anhanguera, no início dos anos de 1990, aquela porção de terras, bem ao pé da Serra dos Cristais, passou cada vez mais a ser motivo de investidas dos empresários da região, principalmente pela especulação imobiliária. A demanda de moradia aumentava na cidade e eles queriam construir prédios naquela área do sítio. Tião evitava ao máximo contato com esses especuladores. Acabou tendo 5 filhos com a jovem Zefa, sendo 4 homens e apenas uma mulher. Em meados dos anos 90, o seu primogênito, Zé Augusto, havia passado a ser maior de idade. Tião Calindó era muito conhecido nos bares da região, pois passava a maior parte dos dias jogando sinuca e bebendo cachaça. Por vezes, Elias, o filho do meio, tinha que ir até os locais onde geralmente os donos de boteco já tinham o número de telefone decorado no balcão. E assim, ligavam para a casa do homem chamando o resgate. Sem condições de dirigir, o filho colocava o coroa dentro da caminhonete e o levava até a casa pelo menos 2 vezes na semana. Mas também tinha as apostas e nesse ramo Tião era ainda mais famoso. Numa certa ocasião, perdeu sua caminhonete ao apostar com outro paquito da região, um sujeito jogador de sinuca melindroso, que ele não podia matar 3 bolas que restavam na mesa em apenas 2 tacadas. Como resultado, naquela noite, Tião Calindó teve que voltar até seu sítio na caminhada totalmente alcoolizado. Entre altos e baixos, seus filhos, ainda que muitas vezes negligenciados pelo pai, tinham na mãe uma fonte segura de proteção e carinho. Quando Zé Augusto completou 18 anos, Dona Zefa, como era conhecida na região, fez questão de lhe ajudar com um pouco de dinheiro que tinha para comprar a sua moto, uma antiga CG Turuna vermelha. Zé Augusto agora desfilava aos fins de semana com sua mãe por todo o sítio, enquanto a sua irmã do meio, chamada Isabela, corria atrás, querendo andar de moto também. Apesar dos problemas com a bebedeira e apostas do pai, podia-se dizer que se tratava de uma família feliz, mesmo já bem mais humilde do que outrora haviam sido. Marcelo, que era o segundo irmão em ordem decrescente, tinha receio do pai, pois descobriu desde cedo que era homoafetivo. Tentou até lutar contra sua natureza, mas vestir-se de mulher e gostar de rapazes era de fato seu instinto. Tudo bem para a mãe que o amava incondicionalmente, porém para o pai, preconceituoso e chucro, isso era inaceitável. Quando Marcelinho fez 16 anos e resolveu assumir que era de fato homossexual, Tião Calindó o expulsou de casa. A mãe até que tentou argumentar com Tião, mas totalmente dependente do marido, teve que aceitar tristemente que o filho se fosse para a capital. Elias era o penúltimo dos filhos e devia ter seus 15 anos nessa época. Apesar de não concordar com seu pai, pouco podia fazer pelo irmão. Assim, restava trabalhar no corte de lenha, pois odiava a pedreira e curtir as festas de forró, ao qual se reconhecia como exímio dançarino de salão. E por último, havia o pequeno Daniel Calindó, que por algum desses mistérios da genética veio ao mundo loiro de olhos azuis e com o cabelo cacheado feito um anjo desses de comerciais de televisão. Sua personalidade era dócil e meiga, o que cativava todos os visitantes que aos domingos iam visitar a família do Tião Calindó. O garoto era tido mesmo como um anjinho por todos que o conheciam. Em certa ocasião, o empresário vindo de fora do país resolveu que aquele sítio seria dele de qualquer maneira. Com os empreendimentos imobiliários crescendo cada vez mais na cidade, principalmente com prédios e apartamentos que já começavam a encostar-se àquela área de plantação de eucaliptos, esse homem desconhecido foi por 2 ou 3 vezes até o sítio do pé da serra, mas em nenhuma ocasião conseguiu ser recebido por Tião Calindó.
Mas astuto que o era, o homem negro de terno alinhado e olhar frio, certo dia apareceu no boteco do Ouro Branco, no bairro do Chico Bueno, reduto do Tião apostador. O empresário então lhe ofereceu um valor de mercado para adquirir aquelas terras, o que fez com que Tião caísse em gargalhadas com o ofertado, que julgou ser migalhas. Depois, o homem até subiu a proposta, mas cada vez que tentava era algo de uma piada ou de um trocadilho mal elaborado pelo dono do sítio de barriga grande e costeleta mexicana. Até que o homem, com um sotaque revelador de que dali ele não era, falou um pouco mais alto. Eu aposto com você aquela propriedade. Se você ganhar, fica com ela e com o valor que acabei de lhe prometer. Se eu ganhar, você me vende pelo preço de mercado. Tião parou de sorrir no mesmo instante e ficou receoso ao observar aquele homem que olhava em seu relógio de pulso, que devia valer mais que suas terras. Me diga, homem, por que cargas d'água encasquetou com minha propriedade? É por causa dos apartamentos e do bairro de ricos que se formou no entorno, não é? O homem pela primeira vez sorriu discretamente e pareceu ser sincero. Claro que sim, ando pelo mundo procurando oportunidades de negócios e justamente ali, no seu sítio, há um negócio da China. E que negócio é esse? Perguntou Tião. Se eu te dissesse, eu teria que te matar. E o homem riu mais alto. O empresário então, sem deixar a peteca cair, alfinetou mais uma vez o velho Tião, que já estava lá com suas pingas na cabeça. Outro fator que pesava na cabeça do velho apostador eram aqueles velhos amigos da onça que sempre estão nos botecos da vida. Eles atiçavam o amigo com comentários pertinentes. Nesse instante, estavam mesmo querendo ver o circo pegar fogo e, quem sabe, faturar alguma coisa com a possível aposta. A verdade é que Tião Calindó pensou em recusar a aposta e até ameaçou balançar a cabeça em tom negativo, mas com o sangue fervendo, diante da audácia daquele homem, vindo de sabe-se lá onde, além daqueles comentários que insistiam em ser disparados sistematicamente em torno da mesa, como os que diziam: o Tião da sinuca pelo jeito vai arregar. Apegado às suas terras como é, ele não teria coragem de colocá-la na mesa? Ou teria? O dono do boteco até tentou desencorajar o amigo e cliente, mas foi totalmente ignorado pelo apostador nato, que já tendia em aceitar o desafio. Bebeu mais uma dose de cachaça no vira e aceitou a aposta. Com as cachaças correndo em suas tomadas de decisão, Tião acabou pegando o taco e arrumando as bolas na mesa de sinuca. Naquela noite do último dia de julho do ano de 1996, Tião Calindó apostou o sítio Anchieta. Tião também levou em conta que o homem que estava diante dele era um pouco desajeitado e tinha os braços fortes demais para jogar sinuca. Com certeza, o adversário devia saber até jogar, mas ele, Tião, havia crescido dentro dos botecos da região, conhecia cada mesa, cada desnível, cada caçapa viciada. E naquela mesa do Ouro Branco, ele devia ter feito mais encaçapadas que o Pelé fez de gols. Eu aceito o desafio, empresário estrangeiro. Aliás, de onde você é? Nigéria, meu amigo, sou africano, falou com aquele sotaque enrolado. Assim a partida começou, com o Tião jogando muito bem, ganhando logo de cara a primeira partida. Ficou feliz e sorridente com a primeira vitória e então começou a chamar por algumas cervejas. Cervejas essas para aquele bando de marmanjos que rodeavam a mesa de sinuca. Achou que seria uma vitória fácil. Os apostadores que estavam eufóricos com os valores em jogo começaram então a fazer as suas apostinhas paralelas, de forma que Tião estava em alta na cotação. Mas a grande verdade é que o homem devia ter sido um profissional em seu país, pois destruiu o tal do Tião Calindó nas outras 3 partidas que se seguiram. Os presentes foram do delírio ao desespero em poucos minutos. A cada bola que o homem jogava para dentro da caçapa, percebia que o sítio do pé da serra logo teria outro dono. Na 4ª partida, em que o homem decretou sua vitória, os amigos já estavam a consolar Tião, que não conseguia segurar as lágrimas.
Mesmo com a derrota já confirmada, fez questão de jogar a última das 5, pois o seu orgulho fazia questão. O homem de terno respeitou a vontade do perdedor e jogou a última apenas para cumprir tabela. Tião acabou perdendo essa última também, de forma que o placar final acabou em 4-1 para o empresário nigeriano. Então Tião Calindó perdeu suas terras naquela aposta. Apesar do homem ter prometido pagar-lhe o valor de mercado pelas terras, o sentimento era como se houvesse morrido um ente querido. Mas, apesar de toda a sua vida ter cumprido com o combinado, quando o assunto era apostas, naquele dia pela primeira vez na vida, Tião pulou para trás. Você achou mesmo que eu ia apostar as minhas terras em um jogo de sinuca, estrangeiro? Diante de todos que ali estavam, chocou geral com atitude. O estrangeiro parecia calmo e até tranquilo com a negativa do derrotado em aceitar o combinado. Mas, enquanto ajeitava o seu blazer, disse a Tião, em tom sereno, mas ameaçador: você pode até não cumprir com suas promessas agora, mas vai pagar de um jeito ou de outro. Está me ameaçando, estrangeiro? O homem olhou nos olhos de Tião, que nesse momento já havia puxado sua garrucha cartucheira da caminhonete, causando certa apreensão dentro do bar. Sem se assustar ou demonstrar medo, com a arma nas mãos de Tião, o visitante respondeu: soube que você tem 5 filhos, não? 1 por cada partida e estaremos quites. Assim que falou isso, com aquele sotaque estranho, o homem vestiu uma espécie de boina e foi embora em seu carro preto de vidros escuros. Tião estava agora envergonhado diante de todos no bar que tentavam disfarçar aquela situação constrangedora que acabava de se passar. Nem pensou sobre o que o homem quis dizer com aquela frase. Apenas ligou seu veículo e foi embora. Coincidência ou não, na semana seguinte ao ocorrido no boteco do Ouro Branco, a plantação de eucaliptos pegou fogo. O incêndio foi destruidor como nunca antes visto naquela área, devido ao tempo seco e à falta de chuvas características dessa época, não sabendo se fora criminal o descuido dos lenhadores que insistiam em esquentar marmitas, produzindo pequenas fogueiras, fato foi que tudo foi consumido pelas chamas ardentes. Como estava no último ano de colheita, o prejuízo já podia ser calculado por Tião Calindó. Também naqueles dias recebeu uma encomenda de uma grande quantidade de blocos de granito para o muro de arrimo grande que haveria de ser construído na cidade. Diante do prejuízo da madeira, agora era necessário aumentar a exploração da pedreira, mas faltaram-lhe empregados dispostos a quebrar pedra com formão o dia todo e ganhar tão pouco. Assim, se viu obrigado a ele próprio, Tião Calindó, voltar à prática da arte da partição de rochas, mesmo com quase 50 anos nas costas. Claro que pensou em pôr os filhos para ajudar, mas Augusto já trabalhava em uma empresa de borracha e Isabela não podia ajudar por ser mulher. Marcelo havia saído de casa para viver na capital e Daniel era ainda muito novo, com apenas 10 anos de idade, não podia aguentar o trabalho pesado. Assim, restava Elias e como lenhador não teria trabalho para os próximos meses. Claro que Elias odiou a ideia, mas ainda assim foi ajudar o velho Tião com a quebra das pedras no Morro dos Cristais. Certa noite, Isabela, próxima a completar os seus 17 anos, apresentou ao pai o namorado com o aval de sua mãe. Assumia um relacionamento com um jovem rapaz do bairro vizinho que já era conhecido da família desde criança. O namorado da garota era um sujeito bom de uma família amiga de Dona Zefa e que fazia gosto que a filha casasse com tal rapaz. Trabalhador e honesto, Sandrão era um jovem de 20 anos que acabava de começar a trabalhar de vigilante noturno e assim passou por necessidade a andar armado. Em um domingo, depois do almoço, Elias e o namorado da irmã foram tomar um banho no pequeno riacho de águas limpas que corria na propriedade vindo da Serra dos Cristais. Elias, claro, estava interessado em ver a arma, um revólver 38, novo que o cunhado havia adquirido, para realizar a vigilância noturna. Apesar de receoso, mas querendo agradar o irmão da namorada, Sandrão mostrou-lhe a peça.
Elias ficou maravilhado com o artefato e, apesar de estar sem balas, sentiu a adrenalina subir ao manusear o objeto. Mas ele queria mais. Estava interessado em realizar alguns disparos. Porém, o rapaz recém-chegado à família era demasiadamente responsável e assim prometeu que em outra oportunidade, em um lugar propício, deixaria o cunhado atirar. Elias se frustrou, mas entendeu o jovem. No fim de semana seguinte, Elias estava empenhado em pregar um susto no irmão Zé Augusto com a arma do cunhado, pois o irmão mais velho morria de medo e ficava paralisado toda vez que via a espingarda do pai. Assim, Elias julgou que sem balas no revólver não haveria problemas em realizar a brincadeira e foi falar com a irmã. Isabela também julgou não ser um problema assustar o irmão mais velho e ficou encarregada de levar a arma junto ao namorado até a casa dos pais para o irmão fazer a pegadinha no próximo fim de semana. Então, combinou com Elias que no sábado levaria o revólver até a casa de Dona Zefa e assim, na parte da tarde, quando Zé Augusto chegasse do trabalho, seria rendido por Elias, que já havia até separado uma touca modelo balaclava para realizar a tal pegadinha. Depois do susto, eles cairiam na risada com o medo do irmão que era muito querido entre todos. Mas por sorte ou azar, naquele sábado à tarde, Tião Calindó resolveu que deveria voltar a trabalhar na pedreira após o almoço, pois precisava adiantar a entrega dos blocos de granito. Geralmente Elias e seu pai trabalhavam apenas na parte das manhãs do sábado, guardando assim a parte da tarde e o domingo, que era sagrado. Mas diante dos prejuízos recentes, estavam tendo que estender os expedientes também para os finais de semana. Elias ficou contrariado, porém obedeceu ao seu pai e seguiu após o almoço para a pedreira, no alto da serra, que fazia parte da propriedade da família. Foi por volta das 16 horas do sábado, enquanto Elias acabava de carregar alguns blocos e bebia um pouco d'água no Morro dos Cristais, ao lado de seu pai, que ouviram o som de um tiro ecoar pela montanha. Ambos ficaram assustados e desesperados, e então Elias, que era jovem, desceu correndo até sua casa, pois o tiro parecia ter vindo de lá. Tião seguiu o filho assim que soltou as ferramentas. Quando chegaram na casa, Dona Zefa estava desolada e a irmã Isabela em estado de choque. A moça, que havia subtraído a arma do seu namorado, resolveu fazer a brincadeira de assustar o irmão mais velho assim que ele estacionou sua motinha e entrou em casa, mesmo sem Elias, que era quem havia idealizado a pegadinha, mas que por necessidade voltara ao trabalho. Porém, a moça sem experiência com armas de fogo e sem o namorado, que havia saído até o mercado, esqueceu de certificar se do 38 estar ou não carregado. Para o seu azar, uma bala havia ficado no pente. Assim, quando Zé Augusto entrou pela sala, foi surpreendido pela irmã com a touca e recebeu um tiro acidental no peito. O resgate foi chamado, mas era tarde demais. O irmão Zé Augusto havia falecido ali mesmo, na sala de sua casa. No mesmo instante que viu aquilo, Tião se lembrou do homem estrangeiro e de suas palavras. Um filho por cada partida e estaremos quites. Nas semanas seguintes, a família começou a desmoronar. Dona Zefa entrou em uma espécie de depressão e não tinha mais ânimo para as tarefas diárias. Ficava o dia todo trancada em seu quarto, com o velho terço nas mãos. A irmã Isabela não foi presa por ser menor de idade, mas deveria encarar um longo processo judicial junto de seu namorado, que foi indiciado como corresponsável. Elias não queria mais trabalhar na pedreira, mas os custos do enterro do irmão e do processo da irmã fez com que a situação financeira da família ficasse ainda mais crítica e ele teve que continuar com os blocos de granito, pois o seu pai já não produzia como antes. Passado alguns meses do ocorrido com Zé Augusto, a família tentava se reerguer, porém, mais uma fatalidade ocorreria naquelas terras. Certo dia, Elias acabou torcendo o pé enquanto carregava um pesado bloco de granito.
Assim, como era ele quem ia buscar as marmitas produzidas a muito custo por Dona Zefa, naquele dia não poderia ir. Tião, então, havia ordenado que o filho mais novo, Daniel, levasse a comida até o seu local de trabalho próximo às 11 horas da manhã, pois ele mesmo também não estava disposto a descer do morro e depois subir tudo aquilo de novo. O jovem Daniel Calindó, que conhecia muito bem aqueles morros e montanhas ao qual o sítio estava localizado, seguiu pela trilha, sozinho com as marmitinhas e um saco de pano no horário indicado. Porém, como jovem que era, resolveu que iria pegar um atalho por um trio que ele mesmo tinha descoberto há alguns dias enquanto corria atrás de uma lebre do mato. Então, para chegar até o alto da montanha, onde a pedreira estava localizado, seria mais rápido e prático. Tião, que estava batendo nas rochas, nem se lembrou de que o filho menor era quem levaria o almoço até a pedreira e assim continuou a quebrar as rochas, espedaçando-as. E a cada partida das rochas, blocos de pedras rolavam morro abaixo para depois serem empilhadas e carregadas. Foi justamente um bloco pesado de granito que se soltou de uma rocha maior, quebrada por Tião Calindó com sua marreta. O bloco então rolou morro abaixo, justamente na direção em que o garoto subia, feliz com as marmitinhas na sacola. A pedra veio tão rápido que o garoto não teve tempo de desviar. Assim, aquela rocha acabou acertando e esmagando a cabeça do jovem garoto angelical, que ficou caído por ali mesmo. Só foram perceber o que havia acontecido com o garoto, próximo a 1 hora da tarde, quando notaram que Daniel não havia chegado ao local com o almoço. Dessa vez, a comoção foi de todos os bairros no entorno do Chico Bueno e dezenas de pessoas acompanharam aquele que foi o velório mais triste de todos os tempos. A família de Tião Calindó acabava de se desfazer por completo, pois a mãe, agora com a nova perda, caiu de vez na cama doente e pedia a Deus para que a levasse dessa vida de amargura. Tião também caiu em depressão e voltou a beber, agora com mais força que antes, deixando aos poucos o trabalho da pedreira para trás. Quando se passaram exatamente 15 dias do ocorrido com o mais novo da família, Isabela, que havia criado coragem de ir até a casa da mãe para fazer-lhe uma visita junto ao namorado, ambos em uma moto, acabaram entrando embaixo de um ônibus de linha após o rapaz desviar de um cachorro que cruzou seu caminho. Era um dia chuvoso e cinza, e drasticamente naquele acidente, Isabela também veio a óbito. Seu namorado sobreviveu, porém acabou ficando com sequelas nos membros inferiores. O caso da família Calindó tomou grande repercussão na cidade e alguns repórteres carniceiros começaram a especular sobre uma maldição que recaiu sobre aquela família. Elias, que precisava proteger seus pais de toda aquela gente, teve que trancar a porteira da fazenda e evitar contato externo. A partir daquela data, foram distanciando-se dos vizinhos e amigos que não mais iam até o sítio Anchieta. Nessa época, seus tios vieram para levar seu pai para uma casa de repouso, pois havia virado alcoólatra e apresentava sinais de demência diante de tantas desgraças. Elias agora era o único homem da casa e era ele quem segurava as pontas. Havia conseguido emprego fora da propriedade, pois a pedreira acabou sendo fechada pelas autoridades e se esforçava para achar algum comprador a fim de tentar vender o sítio Anchieta o quanto antes. Mas em vão, como uma praga, ninguém mais aparecia interessado naquelas terras e o dinheiro diminuía a cada dia. Certo dia, enquanto andava pelo sítio no cair da tarde, pensativo, notou um pequeno altar negro em meio às pedras empilhadas. Alguém havia edificado com aqueles blocos de granito da pedreira desativada uma pequena capelinha pintada de preto com algumas oferendas sinistras no entorno, além de velas escuras e outras vermelhas acesas. Quando se aproximou, pensou em picar o pé em tudo, mas viu um homem negro e bem vestido ajoelhado, como se estivesse a rezar. Pensou em perguntar quem era e o que queria em suas terras, mas o homem se adiantou e ofereceu-se para comprar aquela propriedade. Elias ficou feliz com aquilo e mesmo com aquela bizarrice de altar dentro de suas terras,
isso não foi motivo para desistir do negócio com aquele homem estrangeiro. Sentiu um certo medo, mas apertou a mão daquele visitante que usava alguns cordões com símbolos sinistros. Em seguida, ouviu naquele sotaque estranho: "Você é a vitória do seu pai." Sem entender o que aquilo significava e sem desconfiar que aquele era o empresário que o pai há tempos atrás tinha encontrado no boteco Ouro Branco, fez o acordo com o tal homem e o deixou lá, terminando o seu ritual, ou seja lá o que for aquilo. Elias queria mesmo se desvencilhar daquelas terras e de tudo aquilo que fazia lembrar de suas perdas. Com o dinheiro das terras, mudaria de vida e de cidade. Assim, um mês depois desse encontro, o pai não fez ressalva em assinar os papéis de venda levados por Elias. Nem quis saber quem comprou e nem por quanto. Estava imerso em uma profunda tristeza e vivia recluso em um sanatório. Elias, que por necessidade havia tomado a frente da família, havia passado a maioridade e tratou de dividir os valores entre aqueles que sobraram para que cada um cuidasse de sua própria vida dali em diante. Até mesmo Marcelo, que há tempos não aparecia naquelas bandas, teve o seu valor separado. Tião Calindó passou a ser morador efetivo de um sanatório em uma cidade afastada e agora vivia à base de tranquilizantes. A mãe, Dona Zefa, ficou encamada e Elias, que comprou um apartamento em outra cidade, prometeu cuidar dela até o final de sua vida. Assim, no ano de 1998, o sítio estava enfim vazio e entregue a um empresário ambicioso. Pouco tempo depois da venda e da partida de Elias junto de sua mãe, o sítio Anchieta estava em obras. Máquinas e operários demoliram a casa da família, planearam o terreno e começaram a construir enormes prédios que mais tarde se revelariam ser uma universidade. Certo dia, um homem transvestido de mulher, magro e com sinais de uma vida dura, chegou em frente a um portão. Ali, onde costumava ser a casa de seus pais e onde passou sua infância, agora era um platô, onde o enorme prédio de medicina animal estava de pé. Desesperado e sem notícias da família, procurou por alguém que soubesse da mãe e dos demais. Ninguém ali sabia. Elias e os pais saíram na calada sem dar informações ou ao menos se despedir de qualquer um morador daquele bairro. Simplesmente haviam sumido de um dia para o outro após a venda das terras. Marcelo então desesperou-se quando soube, através do seu Aurélio da Cocheira, que lembrou daquele garotinho educado e um tanto afeminado que há tempos havia saído dali. Elião cuidava de cavalos na região e tratou de contar sobre tudo o que se passou com seus irmãos. Marcelo acabou ainda mais triste do que chegara e passou a chorar, sem forças para qualquer coisa, pois havia descoberto que havia se infectado com o vírus. Sentiu um vazio tão forte que saiu a caminhar, anestesiado, deixando o homem para trás. Caminhou em direção à rodovia Anhanguera e, sem pensar, se jogou embaixo de um caminhão que trafegava pela pista. Faleceu sem saber da mãe, do pai e do irmão Elias, que tinham se mudado de cidade. Também não sabia que tinha direito a uma parte da herança. Dessa forma, dos 5 irmãos, agora restava apenas um. Elias era o único que havia sobrado e seu paradeiro era desconhecido pelo bairro Chico Bueno e por toda a cidade. Hoje o sítio Anchieta deu lugar a uma universidade onde centenas de pessoas passam todos os dias sem saber que ali já foi o lugar de uma família feliz que infelizmente foi amaldiçoada por um estrangeiro interessado naquelas terras. Vez e outra, há relatos de alunos universitários que, principalmente no período noturno, alegam ver algumas almas vagando entre os prédios da faculdade como se tivessem perdido nos bosques que ainda restavam dentro da antiga fazenda. Também há relatos de barulhos de rochas rolando morro abaixo, relatado por vigias que dizem ouvir nas madrugadas o bater da martelada de alguém quebrando pedras. Às vezes, funcionários da universidade se deparam com o anfiteatro aceso ou as salas de aulas vazias com barulhos de carteiras sendo arrastadas na madrugada. Há quem diga que um pequeno anjo loiro, de vez em quando, é visto andando com um saco de pano na mão, subindo em direção à Serra dos Cristais.
Se gostou dessa história, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Voltaremos em breve com mais histórias sinistras.